A visita da entidade norte-americana, desta entidade norte-americana a nível do nosso país joga um papel importante no quadro de relações que estão estabelecidas entre os dois Estados, Angola, assim como os Estados Unidos da América. Importa dizer que os Estados Unidos da América neste momento, aquele player que conduz a maior parte daquilo que se faz a nível do mundo, principalmente em matérias econômicas, matérias de segurança e todos aqueles elementos tidos como extremamente importantes para a funcionalidade da maior parte dos Estados aqui numa dimensão mais geopolítica, geoestratégica. Depois vamos buscar também aquelas geografias todas que são extremamente importantes. Olhando para aquela que vai ser a visita, eu penso que o fortalecimento dos acordos que existem, das várias parcerias entre os Estados Unidos da América e Angola, eu penso que é sempre importante ter em conta este elemento. Angola tem estado a redirecionar a sua política externa, principalmente em domínio da defesa, segurança. Nós ouvimos certa vez o presidente João Lourenço fazendo referências de que a sua frota militar do seu estado, do seu país, podia contar nos próximos tempos, por exemplo, com uma aquisição militar ou de equipamento norte-americano. A América tem estado a trabalhar no domínio da Angola em vários setores, como por exemplo na exploração de petróleo, em programas como por exemplo do próprio financiamento do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. Não obstante essas organizações serem associadas das Nações Unidas, mas nós sabemos que os Estados Unidos da América é neste momento o maior contribuidor em termos econômicos, não só das próprias Nações Unidas. Agora, como é natural, eu penso que essa cooperação vai reforçar os laços de amizade entre os dois Estados, principalmente desde o fim da Guerra Fria. Eu penso que as relações de Angola com os Estados Unidos da América não tinham como não ficar exatamente normalizadas, e, como se não bastasse, Angola precisa de olhar para este tipo de aproximação, no sentido de ir pensando naquilo que diz respeito à diversificação da sua economia. Nós sabemos que questões de defesa e segurança muitas vezes não são colocados no domínio da estratégia da governação econômica, no sentido literal da expressão, mas é importante dizer que a segurança de um Estado, por exemplo, ela mede-se pela força que o seu povo representa. Quando o povo tem debilidades muito fortes do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da estratégia alimentar, isso, claro, que cria problemas terríveis em matérias, por exemplo, da própria segurança do Estado em si. Por isso é que os Estados Unidos da América aqui, na minha opinião, podem ser importantes dentro da estratégia do fortalecimento daquelas áreas que vão concorrer positivamente para que se tenha um sistema de defesa mais funcional, tendo aqui um exército muito mais robusto, muito mais nutrido, muito mais hidratado, isso olhando exatamente para a própria alimentação em si. Angola é um player importante em termos geopolíticos, geoestratégicos, está muito bem posicionado. Eu penso que qualquer Estado na dimensão norte-americana estaria muito interessado em cooperar com Angola nos domínios que eu fiz referência: defesa, segurança, agricultura, no domínio do petróleo, que é uma das áreas importantes que os Estados Unidos da América têm estado a fazer exploração importante desde períodos que antecedem a própria independência nacional. Angola é rica em ouro, em diamantes. Eu penso que 65% da população angolana é jovem. Então está aqui um elemento muito importante quando se fala, por exemplo, de defesa, quando se fala de progresso, quando se fala de desenvolvimento. Agora, é importante fazer referências de que esta visita, claro, pode levantar aqui alguns ciúmes, porque Angola, pelo menos no período da Guerra Fria, teve um alinhamento mais para o Bloco do Leste, nomeadamente a União Soviética, na época, que jogou um papel muito importante na afirmação de Angola enquanto Estado, não permitindo que países como a África do Sul racista e não só penetrassem. Importa dizer que o próprio Estados Unidos da América durante muitos anos financiou a rebelião, neste caso a UNITA, que lutava contra o governo. Portanto, é uma reviravolta. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Pessoalmente, estou muito cético no sentido de compreender esta viragem. Agora, também estou de acordo que na política o que contam são os interesses.
Pronto, se hoje somos amigos destes, amanhã eventualmente podemos mudar de parceiro em função dos interesses que nós temos. Logo, há legitimidade na opção do presidente João Lourenço, assim como a sua equipa, em escolher outros parceiros, no sentido de irem se fortalecendo cada vez mais. A ver, vamos. Agora, há um aspecto também muito importante. O facto de se estabelecerem cooperações muito próximas com os norte-americanos, isso não significa dizer que vamos ter melhorias substanciais. Importa dizer que a América coopera em vários domínios com muitos países a nível do continente africano, não é por isso que deixaram de ser pobres ou se tornaram robustos. O próprio Níger em si coopera com os norte-americanos desde 1960 e faz parte do top 10 dos países mais atrasados do mundo. Aliás, é o quinto. Portanto, Angola, que não pense que o facto de abrir o peito aos norte-americanos, então vai ter os seus problemas resolvidos nos domínios em que quer cooperar, de maneira alguma. Antes, pelo contrário, cooperar com os Estados Unidos da América exige muita responsabilidade, é preciso ter pessoas sérias na governação, essas marcas da corrupção precisam de ser vistas com muita atenção, porque abre-se aqui uma perspectiva em que penso que o presidente João Lourenço, mais tarde ou mais cedo, vai ter que tomar aqui decisões muito importantes, olhando para aquilo que são os seus efetivos a nível da governação, porque não se pode cooperar com os norte-americanos quando você tem gente que a primeira coisa que faz, olhando para os recursos à sua disposição, é surrupiar para benefício próprio. Portanto, olhemos para isso como algo importante, mas também como uma perspectiva de que precisamos de melhorar em setores que eu considero extremamente importantes, como, por exemplo, em matérias de boa governação, coisas que Angola está muito distante, infelizmente.